Olá, sétimo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos voltar a mais uma aula de geografia, a nossa última aula de conteúdo, né, sobre o capítulo 4, que trata aí sobre o espaço rural brasileiro, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o extrativismo no Brasil, tudo bem? Mas, como de praxe, vocês sempre sabem que eu começo as minhas aulas pedindo que vocês não deixem de assinar a lista de presença, tá bom? É fundamental que a participação de vocês seja registrada, né, através da assinatura dela. O link sempre encontra-se aí na descrição dos vídeos, ok? Não deixe, então, de assinar essa lista de presença. Também não deixe de anotar as dúvidas que porventura você possa ter nessa aula. Não deixe de encaminhar as dúvidas que você tem. Nós temos vários recursos, vários canais no qual você pode trabalhar e fazer isso, ok? Então não deixe de fazer isso. Pessoal, o extrativismo no Brasil, né? Então, o extrativismo, ele é considerado aí a atividade humana mais antiga que existe. Vindo antes mesmo da agricultura, da pecuária, né? Porque o extrativismo, ele consiste, né, nas pessoas extrair, ou seja, né, retirar produtos que já são ofertados pela natureza. Tá bom? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, por exemplo, eles realizaram um tipo de extrativismo, quando eles retiravam, quando eles recolhiam daqui o pau-brasil, né? A árvore, né, que tinha uma madeira super resistente e que possuía um pigmento mais avermelhado, ele era utilizado para tingir tecidos, né, na Europa. E isso foi uma forma de extrativismo, ou seja, de retirar, de coletar um produto que era ofertado pela natureza. Então é importante que vocês saibam que essa atividade ela é considerada a atividade humana mais antiga que existe, tá bom? Então, como o exemplo que eu dei dos portugueses quando chegaram aqui e tiraram o pau-brasil, né? Eles deram início ali à primeira atividade econômica do nosso país, né, a retirada do pau-brasil para a utilização da madeira, né, a madeira que era super resistente, né, e o pigmento que eles conseguiam tirar ali, um pigmento avermelhado, que servia para atingir tecidos. Né? Então isso tinha um papel econômico, né? Só que a história do extrativismo, né, como eu falei com vocês, que é algo muito antigo, ela vem muito antes desse descobrimento do Brasil aí, né, da retirada do pau-brasil, como na pré-história, né, por exemplo, não se possuía o conhecimento necessário para plantar, para criar animais, não é verdade? E aí os homens eles eram nômades nessa época, né? Então eles o quê? Eles apenas tiravam o que já encontravam disposto no meio ambiente. Eles coletavam e caçavam. Ok? Então, olha a relação do homem pré-histórico, né, com a natureza, na coleta, na extração. Ou seja, ele realizava um extrativismo. Tá? E isso foi fundamental para a sobrevivência, né, dos seres humanos. Depois, né, no período neolítico, vocês já viram isso com o David, eu tenho certeza, no período neolítico que os homens passaram, né, a ocupar as margens dos rios e dali começaram a dominar as técnicas de agricultura e da domesticação de animais. Mas antes disso, os homens viviam do extrativismo, tá? E o extrativismo, nós vamos ver que ele se divide de três formas, né? Eu posso ter a retirada, o extrativismo vegetal, o extrativismo pode ser animal ou o extrativismo pode ser mineral, ok?
Antes disso, eu preciso entender que o Brasil, né, pessoal, ele possui um vasto território de recursos naturais. Né? O nosso território tem muitos recursos, né? Quando eu considero aí a nossa fauna, a nossa flora, os nossos recursos hídricos, os nossos minerais, os nossos recursos energéticos, tá? Então, o Brasil ele tem um histórico muito grande de relações extrativistas. Né? Nós temos, desde a nossa cerne, desde que o Brasil, né, é Brasil, vamos dizer assim, até mesmo quando o Brasil não era Brasil, vamos dizer assim, né, fazendo uma brincadeira, existe a relação do extrativismo. Tá? As atividades extrativistas, animal e vegetal, por exemplo, elas são fiscalizadas hoje no Brasil pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. As atividades minerárias, a mineração, o extrativismo mineral, né, ele é fiscalizado pelo DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral. E a atividade pesqueira, né, a pesca, por exemplo, ela é inspecionada, ela é fiscalizada pela MAPA, que é o que? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tá? E esses órgãos no Brasil, eles visam fazer o controle, a orientação, a fiscalização da exploração dos recursos naturais do nosso país de maneira sustentável. Tá? Ou seja, são esses órgãos no Brasil que vão fazer as relações com o extrativismo que aqui nós temos. E como eu falei com vocês, ao longo da nossa história, nós tivemos inúmeras atividades extrativistas. Temos atividades extrativistas hoje? Sim. Né? Ao longo da nossa história, as atividades extrativistas foram os principais meios econômicos, os principais ciclos econômicos que o Brasil teve, né? Eles tinham como base o extrativismo, esses ciclos. Hoje, né, a dinâmica econômica é outra, né? Mas para muitas pessoas, nós vamos ver, elas ainda sobrevivem, elas se mantêm pelo extrativismo, ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos estudar o primeiro aqui. Fiz essa introdução. Olha aí essa imagem, esse vai ser o primeiro extrativismo vegetal. Tá? O extrativismo vegetal também é conhecido aí como coleta vegetal. É uma atividade em que, né, as pessoas elas apenas retiram os produtos vegetais que não foram cultivados. Extração da madeira, da seiva, do látex, olha aí, que produz a borracha. Esse líquidozinho branco aí, ó, né, o látex que produz a borracha. Os óleos, frutos, castanhas selvagens, são tipos de extrativismo vegetal. No Brasil, o extrativismo vegetal ele é muito intenso na região norte do Brasil, né, onde tem a presença maior da floresta equatorial. E lá nós temos o destaque, né, para a extração, né, a produção de madeira, castanha do Pará, o látex, igual eu já falei, o babaçu, carnaúba, açaí. São todos produtos que estão relacionados à atividade extrativista e ao extrativismo vegetal. Ok? E muitos desses produtos, né, eles vão servir aí, eles vão garantir a subsistência de muitas famílias. Eu vou até colocar, vocês vão ver uma reportagem, um pedacinho de uma reportagem aqui para vocês, que o babaçu, por exemplo, a quebra do coco, né, do babaçu, é o que garante a sobrevivência de muitas famílias que nós temos hoje no norte, no nordeste. Essa aqui eu vou colocar no Maranhão, né, no nordeste, por exemplo, mas é o que garante a sobrevivência, a subsistência dessas pessoas, uma atividade extrativista. Tá vendo? Esses produtos, né,
das atividades extrativistas vegetal, eles vão servir eles vão fornecer, né, servir como matéria-prima, tá bom? Para a indústria alimentícia, para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos, ok? Então é para isso que eles têm como finalidade, tá? E um dos principais extrativismos vegetal que nós temos no nosso país é justamente essa quebra do coco babaçu. Tá? Existe no Brasil as chamadas quebradeiras do coco babaçu. Né? Essas quebradeiras do coco babaçu, né, são mulheres, né? Tem homens também, mas na sua grande maioria mulheres, né? Que utilizam do extrativismo vegetal, né, a quebrar o coco babaçu para tirar o seu sustento, para tirar a sua renda, para tirar o seu alimento, tá? Eles aproveitam tudo que tem na palmeira do babaçu, tá? Da folha, a casca, da semente, a raiz, tudo se aproveita na folha de babaçu para essas famílias que já são tão carentes, famílias que passam por tantas dificuldades, e elas utilizam do extrativismo para poder ter sua fonte de renda. Por exemplo, olha aqui, eu vou ler um trecho para vocês aqui. Ó. As quebradeiras de coco babaçu possuem como grande fonte de renda o extrativismo vegetal. O babaçu é utilizado no próprio consumo e o excedente é comercializado no mercado. Como consumo, né? As palhas cobrem casas, os talos do babaçu, né, da folha fazem cercas, da palmeira morta se faz o adubo, das amêndoas se produz o leite e o azeite para temperar os alimentos, da casca se faz o carvão renovável, e com o mesocarpo, né, o amido, prepara-se mingau, bolos, etc. As amêndoas no interior do fruto também são utilizadas nas indústrias de óleos, margarinas, sabões, cosméticos, material de limpeza. Também são produzidos artesanatos do produto da palha, né? Da casca também é utilizado como complemento alimentar e como produtos de cosmético. Né? Então percebam quantas atividades essas mulheres conseguem fazer aí com a palmeira de babaçu. Nós vamos ver um pouquinho delas mais no final, tá? Para vocês verem a história delas. Olha aí uma outra forma de extrativismo que nós temos aí, é o extrativismo mineral, tá? O extrativismo mineral, ele consiste aí naquele tipo, né, de retirada que recolhe minerais do subsolo, como ouro, carvão mineral, né? A bauxita, diamante, ferro, tá? Esse tipo de extrativismo, ele acaba demandando um maior investimento, né? Muitas vezes porque a extração ela é mais complicada, como no caso do petróleo, por exemplo, tá? E a mineração, né, sobretudo a mineração, a retirada do minério, né, através do extrativismo mineral no Brasil, ela tem um importante papel na nossa economia. Porque nós temos áreas no Brasil onde existe uma retirada muito grande de minérios. Por exemplo, a Serra do Navio, no Amapá, a Serra dos Carajás, no Pará, né, são locais de retirada aí, e são explorados, né, o manganês, o ferro, bauxita. E nós temos aqui em Minas Gerais, né, o quadrilátero ferrífero, né, que é responsável por 70% da produção nacional de ferro. É uma das maiores, se não me falha, não lembro se é a maior reserva de ferro que existe no mundo. O minério de ferro está aqui em Minas, o quadrilátero ferrífero. Né? No Brasil também nós temos muita presença do petróleo, também é um produto relacionado ao extrativismo mineral. Ok? E o petróleo é utilizado para os mais diversos fins, né? Acho que quase tudo que nós temos hoje veio do petróleo, né? Dos combustíveis a utensílios plásticos, não é verdade? O problema, né, que nós temos aí relacionado muito ao extrativismo mineral é a sua
potencialidade de impactos ambientais quando não feito da maneira correta, né? Mesmo feito da maneira correta, um ou outro impacto ambiental ela vai gerar, né? Mas imagina quando ela não é feita com fiscalização, né? Aí é um dos tipos de extrativismo que mais impactam, que mais degradam o meio ambiente, tá? Ok? Entendido aí? Extrativismo mineral, esse aí. Olha aí agora, o extrativismo animal que nós temos aí. Ó. O extrativismo animal, esse tipo de extrativismo, ele vai abranger aí a pesca e a caça, ok? No Brasil, a caça ela é ilegal, tá bom? Ela só é permitida para algumas tribos indígenas, tá bom? Ok? No extrativismo então animal vão se recolher animais que já existem no ecossistema, tá? O nosso extrativismo animal aqui no Brasil ele se concentra principalmente na atividade, né, da piscicultura, que é o quê? Peixe aí, ó. Tá bom? Porque nós temos muitas bacias hidrográficas, nós temos muitos rios, nós temos um litoral muito extenso, né, que nos permite fazer de maneira bem ampla o extrativismo mineral, né? A atividade pesqueira ela é fonte de renda para muitas comunidades no Brasil, né? Assim como, por exemplo, a coleta de crustáceos também se enquadra aí nessa atividade econômica, tá? No extrativismo mineral. Tem muita gente que vive disso, tá bom? E o extrativismo, pessoal, ele está diretamente relacionado aí ao meio ambiente, né? Já que eu vou retirar da própria natureza esses recursos, né? Então, essa prática, o extrativismo, apesar de ser essencial para a humanidade, ela deve ser feita com muita cautela, com muito cuidado. Há inúmeros relatos, vocês sabem disso, né, de extrativismos predatórios, né, que ocasionaram aí diversos desastres ambientais, ok? Levou à extinção de diversas espécies de plantas, de animais, tá? Justamente porque fez uma retirada excessiva desses recursos da natureza. Tá? Por exemplo, a extração irregular de madeira derruba muitas espécies de árvore, né? Intensifica o desmatamento, ok? O que consequentemente vai diminuir o quê? A filtragem do ar, né? Que as árvores fazem, vai aumentar o quê? Vai ter um aumento do nível de gás carbônico, vai tornar as chuvas escassas e ainda eleva a temperatura. Olha quantos problemas nós temos relacionados porque fez uma retirada ilegal, por exemplo, né, através do extrativismo. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, tem que ser feito de maneira muito cautelar, de maneira muito sustentável. Né? Por exemplo, eu posso observar um problema ambiental no extrativismo que ocorre quando nós caçamos, né, uma determinada espécie de animal em excesso. Aí o que vai acontecer? Ela entra em extinção. Nós já temos aí relato de vários animais que estão em extinção. Tá? E aí, quando um animal entra em extinção, toda a cadeia alimentar, desde a presa ao predador, sofre alteração. Ela fica desregulada, né? E aí com isso, como fica desregulada, aí acaba ocasionando, às vezes, você vai ter em um determinado lugar superpopulações de insetos, de ratos, de outros animais que são inferior na cadeia, né? Porque perderam seus predadores às vezes. Ok? Entendido? Então, olha só, olha que legal essa reportagem que eu vou colocar para vocês aqui sobre o extrativismo, sobre a questão do extrativismo das mulheres lá, as quebradeiras do coco babaçu. Então, olha que bacana. Vamos ver aqui essa reportagem juntos aqui. É bem curtinha. Vamos lá. Em todo o Nordeste, 350 mil mulheres trabalham com o babaçu. São as quebradeiras de coco. A Ellen Martins foi encontrar essas mulheres no Maranhão. Nelson, olha, o Maranhão é o estado com a maior concentração dessa palmeira, que é nativa do Brasil. A nossa reportagem tem imagens do Rogério Rocha e áudio do Anderson Mabasile.
legal essa reportagem. Uma mãe de muitos seios, cada cacho vários seios. Esse é o babaçu, é tá? Tão linda de se ver. Por isso não mate ela, a prece deve cuide dela. Deixa em pé, deixa viver. É uma filha desse chão, uma filha dessa terra, mãe palmeira. Isso é tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Foi com que eu criei meus filhos. Foi quebrando coco. É a nossa vida, é a nossa história, é o nosso modo de vida. A gente costuma dizer que uma palmeira é uma mãe, que dá sustento a uma família, a vários filhos. Nos caminhos cercados por babaçu, onde o vento embala as folhas das palmeiras, se ouve também o toque-toque dos macetes das quebradeiras. No Tocantins tem quebradeira, no Piauí tem quebradeira, lá no Pará tem quebradeira, no Maranhão são as quebradeiras. São elas que cantam os estados onde está a maior concentração de babaçu. Babaçu, em tupi-guarani, significa coco grande. O nome científico, Atalea speciosa. Speciosa, do latim, quer dizer bela. Bela e resistente. O babaçu nasce sozinho, só com alguma ajudinha. Aqui nessa área a gente encontrou vários coquinhos que foram roídos por animais como pacas e cutias. Alguns, olha, foram totalmente roídos. São esses roedores que disseminam o babaçu pela natureza e, tirando assim a parte externa do coco, acabam facilitando a sua germinação. O agrônomo da Embrapa, José Mário Frazão, explica. Ao se alimentarem, eles iniciam exatamente no fundo do coco. A gente tem um biquinho, né? E aqui tem um fundo. E nesse fundo é onde existe uma abertura natural que facilita a penetração da umidade. O que inicia o processo é o desenvolvimento do embrião, que está dentro da amêndoa. O coco de babaçu tem de 1 até 7 amêndoas e dentro de cada amêndoa existe um embrião. Ele fica em um dos lados da amêndoa onde existe esse pontinho preto. Eu cortei aqui com bastante cuidado para mostrar, olha. Esse é o embrião de uma nova palmeira. Repare que o coco deixado no mato tem algumas hastes que saem em direção ao solo. São elas que levam os embriões a uma profundidade de uns 25 centímetros e só depois a palmeira lança suas primeiras folhas. E quando olhamos um palmeiral, vemos muitas plantas brotando. São as pindovas. E depois vem a palmeira produtiva e a palmeira improdutiva. A palmeira improdutiva eles chamam de palmeira macho. E depois é senescente ou coringa, onde ela já não produz ou produz muito pouco. Da infância à velhice, a palmeira enfeita a paisagem. Da infância à velhice, a mulher dessa região enfrenta a quebra do coco. Quantos anos você tem? Você vai para a escola? Que ano você está lá na escola? Percebam a realidade dessas pessoas, hein? Mulher, te chamo porque essa luta é tua. Deixa essa cozinha e vamos cair na luta. Por aqui dizem que esse não é ofício que se aprenda. Já se nasce quebrando babaçu. A senhora quebra coco faz tempo? Desde pequeno. Quantos anos a senhora tem? Não sei bem não. E a senhora viveu a vida inteira quebrando coco? A senhora gosta? Eu gosto é a precisão, né? Nádia tem 16 anos e vários deles como quebradeira. Desde 7 anos. Com quem você aprendeu? Com minha avó, minha bisavó. Eu pego, compro roupa pra mim, compro sandália. Podemos entrar? Em sua simplicidade, Nádia abre a porta de casa para nos mostrar como vive. Nádia, aqui que é teu quarto? E você dorme bem aqui? Nesse seu cantinho? Não. Onde você põe suas coisas? Dentro desses sacos? Na cozinha, um monte de arroz vindo da roça do pai.
Nádia sonha com uma casa diferente. Telha, tijolo, cimento, bastante coisa. Um banheiro. Como em muitas outras casas, o banheiro fica do lado de fora. Ô Nádia, mas aqui é só para tomar banho, né? E o número 1, número 2 faz onde? Faz no mato. No mato? Não tem banheiro para fazer? E como é que toma banho? A gente pega água lá no poço e enche e traz pro banheiro para tomar banho. Banho de balde? É. Enquanto termina de quebrar o coco, ela fala da profissão dos seus sonhos. Ser uma doutora. Quer ser médica? Caçar um trabalho bom, a gente ganhar bem. Pouco valorizado, o trabalho no coco deixa de ser atraente. É a pobreza de quem vive cercado de riqueza. Tem muita utilidade essa floresta. Tem uma riqueza muito grande. Vendo ela usando a folha e tudo. Então, pessoal, esse foi só um pedacinho, porque a reportagem é muito grande. Né? Se eu fosse passar aqui, a gente ia ficar horas aqui assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer coisa me procurem. Tá? E tchauzinho. Até a próxima aula, então. Valeu!